Glória a Deus. Bom dia, igreja. Ô glória, diga assim, ó. Ô glória. Que frio gostoso. Mas tenha certeza que o Espírito Santo vai nos aquecer nessa manhã. Em nome de Jesus. Porque Ele é demais. Amém? Vamos cantar e louvar o Senhor com alegria? Sim ou não? Sim, glória a Deus. Diga assim, ó. Ele é demais. Ele é demais, cura enfermos e expulsa. Ele é demais, cura enfermos e expulsa Satanás. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se querem ser felizes, deixem agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa a luta, você é Jesus, é mais que vencedor. Ele é demais, cura enfermos e expulsa Satanás. Ele é demais, cura enfermos e expulsa Satanás. Mas o Deus em quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O povo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. E o povo está caindo aonde? Dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. E o povo cai, o povo cai, o povo cai. Vem direto do trono do Pai. O povo cai, o povo cai, o povo cai. Quando o povo desce, o inimigo sai. E o povo cai, o povo cai, o povo cai. Vem direto do trono do Pai. E o povo cai, o povo cai, o povo cai. Quando o povo desce, o inimigo sai. E o povo desce, o inimigo sai. E o povo desce, o inimigo sai. Oh, glória a Deus, aleluia. Aplauda com alegria. Aleluia. Bom dia mais uma vez, igreja linda e abençoada. Hoje é o dia da minha e da sua vitória. Amém? Vamos adorar o Senhor com alegria? Assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Diga, vamos. Vamos adorar a Deus. Adora Ele. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, veio num dia especial. Tocou meu coração por um outro ser igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, veio num dia especial. Tocou meu coração por um outro ser igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Oh, glória a
Deus. Aleluia. Aplaude com alegria ao Senhor. Aleluia. Ele é maravilhoso, é tremendo. Deus, Ele quer o melhor para você e para mim. Chegou o dia da sua bênção. Hoje o Senhor tem muito para te entregar nessa manhã. Falar comigo e com você. É só abrir teu coração e receber o melhor de Deus. Glória a Deus. Agora você fecha os olhos no teu coração. Vamos clamar ao Senhor Deus e adorar a Ele mais uma vez com alegria. Ele é maravilhoso. Aleluia. Vamos falar com Deus. Aleluia, Deus. Oh, visita o teu povo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã reunidos, Senhor Deus, juntos na mesma fé, para que assim possamos mais e mais sermos enxergados em Ti, que possamos mais e mais nos aproximarmos de Ti, Senhor Deus, nesse dia, Pai, que o Senhor preparou para que nós pudéssemos a cada dia te exaltar, desenvolver mais e mais com a Tua presença, porque, Pai, sem Ti e sem santidade, Senhor, não veremos a Ti, ó Pai. E nesta manhã, Senhor, vem nos encher da Tua unção, Senhor Deus, da Tua paz, da Tua sabedoria e do Teu poder, meu Deus, e assim precisamos dele, Senhor Deus, para que assim possamos enfrentar todos os dados que o inimigo tenta lançar sobre cada um de nós, mas com o Teu poder iremos pisar em serpentes e escorpiões, porque, Senhor, Tu és tremendo, Tu és demais. Visita, Senhor Deus, renova o Teu povo, Senhor Deus. Toque nossos corações, Senhor Deus, vem esquadrinhando, vem transformando, vem limpando, Senhor Deus, sarando feridas. Oh, aleluia, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Consolador. Oh, inunda o nosso ser, inunda, Senhor. Oh, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Recebe o nosso louvor como o cheiro suave de cada um aqui, Senhor. Quando você ora, você está louvando ao Senhor. Exalte a Ele. Oh, é bom te adorar, Senhor. Aleluia. Vem visitar o Teu povo com renovo. O Teu Espírito enche o nosso ser. É a Tua promessa que a última casa maior glória terá do que a primeira. Nós precisamos do poder celestial. Queremos beber da água que sedentar, sem daquela pedra espiritual que faz jorrar as águas vivas do nosso interior mortal. Oh, e assim, Senhor, que lindo é te adorar, cante. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. Contigo entrar em comunhão e poder ligar, te adorar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Quando diga, nesta hora, há uma força me levantando, há uma força me levantando. É o Teu poder que me visita agora.
traga de novo o tabernáculo de Davi, e por o louvor que vem de ti. Pai, queremos te sentir, te tocar, te acarinhar e muito, te amar. Venha nos ajudar, Senhor, ajuda, Senhor. Venha nos envolver e nos tomar em teus braços benditos, fortes, santos e inigualáveis. Senhor, venha nos sustentar. Oh, diga, oh, Deus querido, que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. Lindo coral, contigo entrar e poder te adorar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo nesta hora. Há uma força me levantando, o teu poder que me visita agora. Diga assim para o Senhor: eu sei que esta é a minha hora, a minha sorte chegou. Obrigado, meu amigo, meu Senhor. Eu sei, diga, eu sei que foi o Senhor quem me visitou. Canto aleluia, dobrado de louvor. Diga, estou realizado, encontrei o meu amor. Eu te encontrei, meu Salvador, pra sempre teu serei, e tu eternamente serás meu Senhor. Tu serás meu Senhor, cante, querido. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. Contigo entrar em comunhão e poder adorar, te adorar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Quando nesta hora há uma força me levantando, teu poder que me visita agora. Vocês que desceu, querida igreja, que lindo é te servir, quão maravilhoso é louvar. Contigo entrar em comunhão, contigo entrar e poder. Estás comigo, eu sei que estás comigo. Há uma força te levantando agora, há uma força, é o teu poder. Oh, que lindo é te servir, grande alegria. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar, Senhor. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Eu sei que estás comigo, declaro. Eu sei que estás comigo nesta hora, nesta
Senhor, um avivamento, Pai, renovo, Senhor Deus, aqui a de nós, vem Espírito Santo, enche este lugar, oh, irmão, clame a Ele, grita, disposto a te abençoar nesta manhã, a te visitar, exultando, exalte, diga, Pai, eu preciso de ti, eu te amo, Senhor, eu quero mais e mais, Senhor, ser moldado por ti, Senhor, oh, se for possível, Senhor, me quebra, Senhor, e me faz um novo Deus, para te adorar a cada dia mais e mais, oh, vem me tocar, Senhor, nessa manhã, oh, aleluia, Ele está contigo, isso, comece a falar, isso, igreja, Ele quer mais e mais te abençoar, Ele tem o melhor para você. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Oh, aleluia. Cante assim. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos, renova meu coração e me leva nos teus braços. Solta a sua voz, que é pra Jesus, diga. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor Deus. A tua igreja te espera, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Maranata, Senhor. Vem assim. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para quem? Para mim. Aleluia, diga, não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. Diga assim, ó, Ele é muito precioso para mim, não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Escute aí, ó, acabou. O tempo de sofrer chegou ao fim. Diga, vem me tocar, Senhor. Tira o medo, vem me tocar, Senhor, aleluia. Com tuas santas mãos, renova meu coração e me leva nos teus braços. Adora Ele, diga, te adorarei, te adorarei, Senhor, de todo meu coração, de todo meu coração. Eu te cantarei louvores
até Jesus voltar. Aleluia. Senhor, que bom poder estarmos aqui pra te adorar, pra falar contigo, Senhor. Amado, meu querido, se derrame na presença dele. Balanceiro a cadeira, Espírito Santo, renova, Senhor, vem nos tocando, Senhor, vem inunda o nosso ser, o nosso interior, vem transformando Deus, visitando o Pai. Precisamos de ti, eu necessito, Pai, de ti. Aleluia, envolva-se na presença dele, na presença, abundância de alegria. Você é livre para adorar, para exaltar o Senhor. Aleluia, oh, meu querido, um pegativo, beijo muito especial de você, se derrama na presença dele. Vem, desce, Senhor, quando eu chegue lá, vem no teu povo, Senhor. Vem me tocar, Senhor, a igreja dele, Senhor, com tuas santas mãos, renova meu coração e me leva nos teus braços. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do teu altar nesta manhã, para te louvar, te engrandecer, recebermos a tua palavra em nosso coração, Pai, mas também, meu Deus, para alcançar bons resultados, alcançar as promessas, meu Deus, da tua palavra, que diz respeito à nossa salvação, à nossa vida aqui na terra, Pai. Por isso, ministra sobre nós, meu Deus. Nós estamos aqui também oferecendo ao Senhor os cultos, porque o Senhor nos escolheu como filhos de Deus, Pai, como sacerdotes, para oferecer cultos ao Senhor. Hoje, meu Deus, nós estamos aqui com esse propósito. Por isso, meu Deus, visita-nos com a Tua palavra hoje, Pai, para que nós possamos entender esse processo de vida, como realmente servir ao Senhor, para sermos um povo livre, Pai, um povo sarado, um povo abençoado, diferenciado na terra, meu Deus. Vem conosco nesta manhã, que o Espírito do Senhor venha sobre a nossa vida, Pai, e ministre essa palavra hoje para abençoar toda a igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui hoje, né? Friaquinho ainda está aí, um pouquinho aí, mas, né? Já estamos vencendo aí, né? Deus, né? O frio dói, né, irmão? Dói ou não dói? Tem dia que dá umas dorzinhas nas canelas, você não sabe o que é o frio, né? Mas não é doença não, é frio mesmo. Mas nós vamos para a palavra de Deus, que está lá em Gênesis, vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis 41, versículo 50. Presta atenção nessa mensagem aqui. Glória a Deus. Gênesis capítulo 41. Nós vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus hoje. Estava falando para os irmãos, né? Sexta-feira, né? Que Hitler perdeu a guerra lá no gelo, né? Quando ele foi enfrentar a União Soviética, lá, aquele povo lá, levaram ele lá para as montanhas, lá no gelo, lá, né? Aí, quando passou muitos anos depois, quando foram ver, encontraram os soldados de Hitler tudo congelado lá na beira das fogueiras, nem uma fogueira esquentava. Matou mais gente do que as bombas, no gelo congelado, né? Por que eles ficaram ali, né, irmão? Por que eles foram para aqueles lugares? Porque lá diz que tinha lugar onde eles estavam ali que faziam abaixo de 40 graus negativo. É muito frio, né? E os soviéticos já estavam acostumados com aquelas montanhas, né? Sobreviveram, arrastaram eles para lá e eles perderam a guerra ali. Será que nós vamos perder a guerra por causa do frio? Não? Amarrado, né? Você vê aquelas pessoas com medo que eles tinham de Hitler, porque Hitler era terrível, né? Soldado que caía fora, era torturado, morto, não tinha moleza não. Então eles tinham mais medo de Hitler do que o povo de Deus tem de temor de Deus hoje, né? Porque por causa de Hitler eles morreram congelados, e o povo nem frio não quer passar. Eu estou brincando com os irmãos, vamos aqui para a palavra, né? As coisas terríveis, né?
O ser humano, por medo do outro, pavor, quando o desespero entra, né? Enfrentar menos 40 graus não é brincadeira não, né? Aqui hoje nós vamos ver uma mensagem que está, né? Gênesis capítulo 41, versículo 50, né? Uma mensagem que vai nos ajudar bastante, né? Porque às vezes tem pessoas que elas começam a andar na presença de Deus, começam a buscar Deus, né? E elas se deparam com muitas situações difíceis, né? Principalmente na casa de Deus, não é só na sua casa, com os problemas que você tem de família, mas também na obra de Deus, às vezes a gente se depara com muitas situações difíceis, complicadas, né? Por quê, irmão? Porque assim como na casa de uma família tem, né, muitas pessoas, e no meio dessas pessoas tem pessoas que vão trair a confiança, que vão fazer maldade, que vão perturbar a casa, que vão muitas vezes, né, até mesmo usar de muita coisa, de muita malignidade, né? A gente vê pessoas que têm famílias que têm uma luta muito grande, principalmente, né, por causa de herança, de família, por causa de contendas, um que acha que é menor do que o outro, o pai trata mais bem de um do que do outro, porque, né, um monte de coisas a gente enfrenta, né? E aqui nós vamos ver a história de José. Nós vamos pegar 2 versículos aqui, né, para a gente entender que situação que José passou, né? Aqui no capítulo, no versículo 50, diz assim, olha: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Por que José falou isso? Por que José fez isso? A gente sabe a história de José, né? José, ele foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Na verdade, ele ia ser morto, né? Mas Deus tinha um plano na vida dele, tudo ali era plano de Deus. Mas ele foi vendido pelos irmãos, foi traído pela própria família. E o coração de José deve ter ficado destruído. Já pensou José sendo lançado num poço pelos próprios irmãos? Para ficar ali morrendo? O que José deve ter pensado enquanto ele estava ali? Naquela situação. A mente dele, o coração dele deve ter passado muitas coisas. Ele deve ter pensado coisas terríveis ali no coração, o ódio, a mágoa, porque meus irmãos fizeram isso, minha família fez isso comigo, né? Então ele deve ter ficado destruído emocionalmente, arrasado. Mas a gente sabe da história de José. José, depois que ele fez isso, né? Ele foi vendido, né? A gente sabe que Potifar comprou José como escravo, depois José chegou na casa de Potifar, cresceu muito, né? Tanto que ele só dava conta do que fazia Potifar, ninguém mais. Foi crescendo, crescendo, mas chegou no momento quando ele estava bem, quando ele já estava administrando todos os negócios de Potifar, que era um homem de muita riqueza, de muito poder. Daqui a pouco aconteceu aquela situação. A mulher de Potifar novamente traz um problema sério na vida de José. A pessoa mente, engana, fala que ele tinha feito coisa errada com ela, fez maldade. Daqui a pouco José novamente, quando ele achou que estava lá em cima, lá embaixo de novo. Olha que situação. Aí foi preso. Mas na verdade Deus estava tratando com ele. Por quê? Porque naquele momento ele ainda tinha muita mágoa da família dele, dos irmãos, muito chateado com o que tinha acontecido, e Deus foi trabalhando no coração de José. Tudo ali era um plano de Deus para ele aprender a lidar com as situações da vida, com os problemas da vida. A gente sabe que Deus já tinha um plano na vida dele. Aí caiu novamente, foi preso, entrou numa situação de muita tristeza lá na cadeia. Começou a lidar com pessoas injustiçadas, a gente sabe lá do copeiro, né? Do padeiro. Foi lidando com pessoas que estavam ali presas, que às vezes não tinham cometido crimes, assim, para estar preso. Foi lidando com pessoas que realmente tinham cometido crimes, maldade. E ele foi aprendendo a lidar com situações. Na verdade, José ele foi aprendendo a lidar com as coisas da vida. Por quê? Porque ele tinha aquela mágoa, aquele sofrimento muito grande, Deus tinha um plano na vida dele, né? E ele tinha que aprender a lidar com aquelas situações. Para ele poder esquecer, ele passou o quê? Por situações até mais difíceis do que aquela que ele tinha passado, mas Deus estava trabalhando, porque ele mesmo disse aqui no versículo 50, olha só que coisa interessante, né? No versículo 51, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho de toda a casa do meu pai. O próprio Deus estava trabalhando com ele, para ele esquecer aquela situação, esquecer aquele ódio, aquele rancor, e ele foi ali lidando com aquela situação até que ele chegou àquele momento. Você vê,
falou o sonho lá do padeiro, do copeiro, aí o copeiro foi lá, foi levantado, disse que ia se lembrar dele, não se lembrou, tudo injustiça. Na verdade, ele passou por situações, depois de muitos anos, que o copeiro foi lembrar, que veio a fome, mas ele sempre lidando com situações difíceis. Mas Deus estava trabalhando com ele. E nessas situações que ele foi passando, Deus estava preparando para o que ele haveria de ser, para aquilo que ele haveria de fazer. Aquelas dificuldades, traição, problemas, né? Pessoas desfazendo, mentira, engano, traição, de tudo quanto é lado, foi traído ali, foi traído lá, a confiança das pessoas, foi traído pelos copeiros, lá pelo padeiro, e ele foi vivendo uma situação terrível. Mas era Deus trabalhando com ele. O que nos mostra? Deus trabalha com a gente. Nós que somos de Deus, quando Deus nos chamou para trabalhar o nosso coração, para a gente esquecer dos sofrimentos passados. Por quê? Como é que José poderia ser uma pessoa poderosíssima no Egito e lidar com o próprio povo de Israel, com a família dele, com aquelas pessoas que tinham traído, se ele ficasse com aquela mágoa no coração, aquela lembrança terrível no coração do que tinha acontecido com ele? Então Deus teve que apagar. Mas quem fez isso? Deus. Deus me fez esquecer, e aí está a nossa mensagem. Adianta, nós que somos de Deus, que somos chamados por Deus, que temos, né, um ministério, que temos um propósito de salvação, de vida. Se nós não abrirmos o coração para Deus trabalhar, nós não vamos esquecer. Tem pessoas que elas estão destruindo as suas vidas, destruindo o que Deus dá, porque elas não deixam Deus trabalhar. Ela quer esquecer por si mesma, ela quer lidar com os problemas por si mesma. Ela não dá lugar ao Espírito Santo de Deus, que Deus nos deu o Espírito Santo quando nós recebemos Jesus, para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, para nos ajudar. E aí Deus não consegue trabalhar, a pessoa fecha o coração para as coisas de Deus. Aí na casa do Pai tem pessoas que traem, que enganam, que machucam, que fazem maldade. E às vezes a pessoa não deixa Deus trabalhar para fazer a pessoa se preparar, ter um coração firmado, diferenciado. E aqueles problemas do passado vai impedindo a pessoa de ir adiante, de crescer no mundo espiritual. Olha para a casa de Deus hoje. Quantas pessoas que deixaram o seu lugar? Porque são pessoas fáceis, o diabo sabe da facilidade que a pessoa tem para odiar, para se angustiar, para ficar triste. Às vezes a pessoa fala muito do amor de Deus, mas quando ela é pisada, injustiçada, acabou o amor de Deus porque ela não sabe perdoar, porque ela não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que passam a vida na igreja perseguindo outras pessoas por causa de afronta, porque foi prejudicado, porque foi humilhado, porque foi pisado. São pessoas que não conseguem, não deixam Deus trabalhar para a pessoa se preparar, se fortalecer. Aqui José ele foi preparado durante muitos anos. Deus me fez esquecer. Ninguém esquece sozinho, irmão. Nenhum ser humano, naturalmente falando, pela natureza desse mundo, por melhor que seja, porque é bom, porque isso, ele pode resolver os seus problemas sozinho. Se ele não der lugar para Deus, ele não consegue. José foi bem claro aqui, olha o que ele falou nesse versículo 51. E chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Quantas pessoas são escravizadas pelos problemas que aconteceu na família, no berço são de Deus hoje, estão diante de Deus, mas não esquece do passado, dos problemas que viveu antes de conhecer Jesus, problema no casamento, problema com familiares, problema com pessoas que às vezes, né, faziam parte do seu meio de vida, que lhe injustiçaram, que pisaram, que maltrataram, porque elas não estão deixando Deus trabalhar. Eu sempre falo por si mesmo, José nunca ia se esquecer daqueles problemas, porque tem gente que morre falando da injustiça que aconteceu, porque eu fui roubado, porque roubaram terra, porque roubaram herança, porque quando eu era pequeno meu pai gostava mais da minha mãe, ou gostava mais do meu irmão não sei o quê, do meu irmão não sei o que lá. Quantas pessoas vivem assim dentro da casa de Deus? Pessoas que poderiam estar produzindo frutos nunca crescem, nunca permanecem firmes nos seus lugares. Por quê? Porque o coração da pessoa fica cheio de mágoa, de ressentimento, de amargura, porque não deixa Deus trabalhar. José ele foi trabalhado por Deus. Deus me fez esquecer, diga glória a Deus, porque a vida é assim, a gente enfrenta traição de tudo quanto é jeito, são pessoas que não conseguem, Deus falou, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, pessoas que começam bem a vida da fé, começam até a produzir alguma coisa, mas a Bíblia diz, sem a sabedoria, sem entendimento espiritual, sem o Espírito Santo, a pessoa acaba destruindo com as próprias mãos que fez. Quantas pessoas de Deus que você vê, que fazem obra de Deus, que começam, mas acabam traindo a fé, porque elas têm problemas sérios.
Elas não se deixam tratar espiritualmente. E quando um pastor faz uma injustiça, o irmão faz uma injustiça, quando vem uma pregação que machuca, que mexe com a pessoa, ou às vezes alguma coisa que acontece dentro do meio do povo de Deus, que é na casa do Pai. Às vezes a pessoa não consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque ela não deixou Deus trabalhar no coração dela. A gente, vamos aqui, dobra a página um pouquinho aí. José então disse: Deus me fez esquecer. Quem faz a gente, quem cura a gente, quem cuida do nosso coração é Deus. Diga glória a Deus. Tem outro jeito. Vamos lá para Gálatas, para a gente ver quanta injustiça tem no meio do povo de Deus, tanta coisa errada. Gálatas capítulo 5, lá no Novo Testamento. Pessoas, Deus teve que trabalhar, mas para trabalhar José passou por muitas situações difíceis, cada vez mais situação, porque o coração dele precisava de ser tratado, né? E nós passamos na casa de Deus muitas vezes, situações difíceis, problemas do dia a dia, no nosso lar, porque a gente tem que ser tratado por Deus. Se a gente não abrir o coração, como é que Deus vai nos abençoar, né? Nós nunca seremos úteis à obra de Deus, né? O propósito espiritual. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 12, olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas na casa do Pai não tem justiça. Na casa do Pai, lógico que tem, a gente já convive com injustiças, uma por causa dos nossos pensamentos, do nosso entendimento natural, desde a casa dos nossos pais na nossa criação, que a gente acha tantas vezes que é injusto, não acha? Né? Meu pai mesmo, quando não fazia coisa errada, a gente saía junto, se um fizesse coisa errada, apanhava todo mundo. Porque você deixou, você viu e deixou seu irmão fazer. Não é justo? Eu não fiz, mas você deixou teu irmão, coça em todo mundo. Aí você lidar com injustiça em tudo quanto é coisa, mas a gente tem que esquecer, deixar Deus limpar a gente, não é verdade? Se você ficar lembrando com aquilo com mágoa, tudo foi aqui, é formação de caráter. Todas essas coisas que Deus permite, que a gente vê na casa do Pai, é para realmente se sobressair aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão saber lidar, que vão crescer espiritualmente falando. Olha o que Deus falou aqui, o apóstolo falou aqui, 5, versículo 12. Onde o apóstolo Paulo chegou? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Chegar o homem de Deus fala isso, hoje a pessoa fala, o pastor é duro, né? O pastor, quando dá uma bronca, às vezes pega pesado, fala uma coisa que não gosta, chama atenção, é brabo, né? Não é isso? É bruto demais. Olha o apóstolo Paulo que ele falou. Penso, não, gostaria, eu queria, só que a gente não pode fazer isso. A casa do Pai é um lugar o quê? De ensinamento, de disciplina, de bênção, mas tem pessoas que a vida dela é inquietar as outras pessoas. Mas por quê? Porque elas não se deixam cuidar por Deus aqui, ó. Aí fica inquieto, é aqueles problemas, é discussão boba, é inquietação. São pessoas que às vezes vão lidando com a vida de uma forma errada porque elas não deixam Deus cuidar. São pessoas ancorosas, ressentidas, angustiadas, amarguradas, que Deus fala, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura roube a tua bênção com Deus. Tira a tua paz espiritual. Porque vai ter, olha, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga glória a Deus. Mas qual é a liberdade? Se a liberdade dela é para fazer o que ela bem entende. A nossa liberdade está ligada à palavra. Diga glória a Deus. Toda pessoa que é de Deus, ela foi tirada das mãos de Satanás, da macumba, da feitiçaria, foi livre dos ódios, dos rancores, das mágoas, das tristezas, da sedição desse mundo, do pecado, para não ser mais escravo do pecado. Mas a nossa liberdade já tem o limite da palavra. Quem está entendendo o que Deus está falando? Não pode ser fora da palavra. Foste chamado para a liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele falou? O que é a carne? Não é só a carnalidade, a natureza. Você está livre, mas você não pode viver pela natureza desse mundo. Nós temos o Espírito Santo, foi nos dado o Espírito Santo, diga glória a Deus. Mas quantas pessoas que têm a liberdade, foram chamadas por Deus, mas querem viver a vida espiritual na carne? Foi o que aconteceu com José. Enquanto Deus não trabalhou com ele não teve condição de ser uma pessoa que crescesse, porque ele ia lidar com pessoas, ele ia lidar com situações difíceis, ele já tinha lidado, ele precisava aprender, mas tem pessoas que têm a liberdade, que foi chamado para a liberdade, mas aí ela vai dando ocasião à carnalidade, à natureza desse mundo. Ele falou, não dê lugar à carne. Ele diz aqui, ocasião à carne. Eu tenho o Espírito Santo. Lógico que tem. Deus deu o Espírito Santo a todo filho de Deus, para ele se tornar um verdadeiro filho de Deus, para vencer a natureza desse mundo, a carnalidade. Olha só, não dê ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Diga glória a Deus. Amor, o que é amor? Saber lidar com situações, obedecer a palavra. Eu amo a Deus. Não ama se você não ouve os mandamentos.
Como é que você ama a Deus que você não vê? Deus fala. Se o teu irmão que você vê, você quer destruir ele porque ele tem problema, porque ele é problemático, porque ele pisa, porque te ofendeu, porque te machucou. Você quer acabar com a obra de Deus porque você se sentiu injustiçado pelo teu pastor, que é um homem como qualquer outra pessoa, pode errar. Como é que você diz que ama a Deus se você tem o amor de Deus? Porque tem muito de amor é amor, tem amor é amor, mas na hora que a pessoa sofre uma situação difícil, ela dá lugar à carne, aquele exagero, aquela loucura, aquele desespero, não sabe lidar com aquelas situações do dia a dia, porque Deus falou, isso aqui é na obra de Deus, é entre os irmãos. E ele diz aqui praticamente, cuidado, né, tem que saber para lidar com as situações, diga glória a Deus. Para isso Deus nos chamou. E ele continua dizendo aqui, ó, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente fica olhando para o povo de Deus, as pessoas que foram chamadas, elas querem servir a Deus, querem fazer a obra de Deus, mas não se preparam espiritualmente, não deixa Deus cuidar dos seus espíritos, não deixa Deus cuidar do coração. São aquelas pessoas que estão sempre ligadas às coisas desse mundo, aqueles exageros, aquela loucura, não existe parâmetro, a carnalidade entra, se a pessoa é atingida, se ela é ferida, se ela é inquietada, o apóstolo fala inquietando, porque tem pessoas que vão inquietar a gente. Está bíblico, está na palavra de Deus. Mas aí, às vezes, a pessoa, em vez de ficar firme, saber lidar com as coisas, ela tinha que amadurecer na fé, saber que na casa do pai tem problema, assim como tem na casa do pai dela, no caso da família natural. Mas não, a pessoa, em vez de amar, de respeitar os limites, não, a pessoa ela quer destruir. Ninguém quer ir para o inferno, quer, meu irmão? Ninguém quer ficar na rua passando fome e necessidade. Ninguém quer ser desprezado pelas coisas, mas a pessoa despreza, ela diz que tem o amor de Deus. Ela quer ver o irmão cair, ela quer ver o irmão ser expulso da igreja, ser destruído, ser arrasado. O próprio Deus tira, ele diz, aquele que vive inquietando, que vive trazendo problema, desgraça, que vive prejudicando, ele não vai ficar na minha casa. A Bíblia diz, o próprio Deus sabe fazer essas coisas. Mas quantas pessoas que são de Deus que vivem assim? Porque elas não deixam Deus trabalhar nos seus corações. Aí basta a pessoa ser inquietada, basta ela se sentir injustiçada, basta ela ser cobrada, porque a casa do Pai é lugar de disciplina. Quando uma pessoa faz coisa, todo mundo pode errar? Pode, lógico que pode errar, eu posso errar, você pode errar, só que eu tenho autoridade acima de mim, quando eu errar eles vão me cobrar, vão me chamar a atenção, mas aí a pessoa não aceita porque o coração dela não se prepara. Aí aquela guerra, aquela loucura, e Deus está falando aqui, né? Porque a pessoa não está amando como a si mesmo, prefere ver a pessoa destruída, massacrada, jogada fora, arrasada. Não, uma coisa é você disciplinar e a pessoa sair porque ela não aceita disciplina. Outra coisa é a pessoa sair porque ela se sentiu injustiçada. Eu falo, não é na casa do Pai que tem isso, diga glória a Deus, e ele continua dizendo aqui, ó. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Não era isso que José estava no coração quando ele saiu? Peraí, quando eu voltar, quando eu tiver uma chance, meus irmãos vão pagar o preço, vão sofrer as consequências daqueles que eles fizeram comigo. Mas Deus teve que apagar aquilo do coração de José. Ele não poder, quando os irmãos veio, ele até deu um susto nos irmãos, mas consciente, sabendo o que estava fazendo, porque ele já tinha o que esquecido, Deus já tinha preparado o coração dele, porque se não tivesse, quando os irmãos vieram, que ele deu aquele castigo, deu aquele aperto neles lá, ele tinha acabado com eles. Mas Deus teve que trabalhar. Não, mas tem pessoas que a vida da pessoa é se morder, é me morder, é pisar, é brigar, quando é ofendido, quando é machucado. Ele falou, mas não é assim. A pessoa que é de Deus, ela tem que aprender a lidar com essas situações na casa do Pai, diga glória a Deus, e na sua casa também. Porque não sei o quê, porque eu estou enraivecido, é a carne. São pessoas que não é porque não tem o Espírito Santo, mas não dá lugar ao Espírito Santo. E estão sempre se mordendo, se ofendendo, se machucando, fazendo as coisas que não deveriam fazer. Disse, vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Pessoas que vão se consumindo. Por que a obra de Deus hoje não cresce tanto, irmão? Porque as pessoas que são de Deus, em vez de elas olharem para o alto, olharem para as coisas espirituais, saber lidar com as situações, com a fraqueza, saber lidar com a disciplina, com a obediência à palavra, são pessoas que elas preferem o que? Ficarem se alfinetando. Se o pastor prega uma palavra, mexe com a pessoa, porque a pessoa ela é fácil, o diabo sabe, até a palavra de Deus às vezes mexe com a pessoa, faz a pessoa ficar irritada.
atacar as outras pessoas, se enraivecer. Eu não vou mais na igreja porque são pessoas que não aprendem. Porque tem ar-condicionado na igreja, porque tem vento, que eu já falei, porque o pastor não obedece, porque não sei o quê. Porque tem não sei o que lá. São pessoas que o coração delas estão vivendo na carne, não estão vivendo pelo Espírito. Porque o pastor falou, porque fulano olhou feio, porque fulano... Mas espera aí, Deus nos levantou para suportar uns os outros, para lidar com as situações, as diferenças que tem na casa de Deus, seja elas quais forem. Mas as pessoas preferem o quê? Se vingar. Porque eu não tenho. Porque eu não aguento. Porque eu já falei. Porque eu sofri uma injustiça. Você prefere a vida toda ficar com essa amargura, com esse rancor no seu coração? Porque Deus não está tratando, você não deixa se tratar, porque humanamente ninguém vence essas coisas. A natureza, a carne, ela faz a pessoa que vive na carne, que quer servir a Deus na carne. Uma hora ou outra o diabo vai descobrir a fraqueza dela, uma insatisfação, uma tristeza. Porque fulano, porque o pastor, porque ciclano, porque o ar, porque o telhado, porque o som, porque a palavra, porque eu não entendi, porque deixei de entender, porque ela não deixa Deus tratar, porque o coração de uma pessoa tratada por Deus, ela não fica olhando para essas coisas, ela quer servir a Deus, ela quer crescer espiritualmente, ela tem um propósito, se ela tem um lugar firme, se Deus colocou ela numa situação, ela não vai entregar, porque ela sabe que vai ter problema, vai ter um monte de coisa. Não vai ceder, mas é o coração que não é tratado por Deus. A pessoa quer servir a Deus, mas ela não deixa Deus tratar o coração. Deus me fez esquecer do mundo, das coisas que aconteceu, de como eu era, da tristeza, da dor. E ele continua dizendo aqui, não se consumais também uns aos outros. E ele diz, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por que nós servimos essas coisas? Porque deixamos o ódio entrar, porque deixamos a ira, porque a guerra está sempre no nosso meio, porque a divisão, porque pessoas dividem, se separam para fazer o que bem entendem, porque elas não dão lugar ao Espírito. O Espírito de Deus está ali, mas a pessoa não dá lugar ao Espírito, dá lugar à carne. Sempre o que está passando na frente é a carnalidade. Mas eu tenho o Espírito Santo? Tem. Eu sou de Deus? Deus está falando do povo de Deus. José era um servo de Deus que precisou ser cuidado por Deus para cumprir um propósito, e nós precisamos. Aí ele disse aqui, não pode, porque quando você dá lugar à carne, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a carne? A carne é as obras malignas, destrutivas, a maldade, as coisas mundanas, naturais, a natureza do homem é mau, o coração do homem é mau. Deus falou, cuida do teu coração, tudo guarde. Se você não der lugar ao Espírito, daqui a pouco você se vê feliz, porque o irmão saiu da igreja, porque o irmão não se converteu, porque eu orei para destruir fulano, para arrasar, não quer servir a Deus. Quem tira é Deus, quem faz a obra é Deus. A própria palavra ela já tem um filtro espiritual, que quando a pessoa não aceita, quando ela não quer saber de Deus, ela vai fazendo maldade, vai fazendo, ela mesma vai pagando o preço. Chega uma hora, se ela não quer deixar Deus cuidar, ela vai ser espirrada, porque uma coisa é falar de amor, outra coisa é viver amor. Porque o amor passa por cima de uma multidão de situações difíceis, de pecados que ele fala, é os erros dos outros, compreensão de quem quer que seja. Olha o que ele diz aqui, não dá, porque senão a concupiscência da carne é terrível. O que é a concupiscência da carne? Porque a carne cobiça contra o Espírito, ele luta contra o Espírito, amém? Deus, quando nos deu o Espírito Santo, ele nos deu poder, mas se nós deixarmos a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O Espírito Santo, ele tenta impedir a pessoa de fazer o que é errado, de fazer o que é contra a palavra de Deus. E a carne quer que a pessoa faz, é ira. Nós vamos ver, a carne, ela tem uma inclinação para desobedecer, para servir aquela natureza ruim, aquela natureza contenciosa, aquela natureza de julgamento, aquela natureza de pressão exagerada sobre as coisas. Olha o que Deus diz aqui, ó. E esse opõe-se um outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não é da lei de Deus, da lei da carne. A pessoa que ela é guiada pelo Espírito de Deus, ela sabe vencer essas coisas. José precisou de aprender, o Espírito de Deus precisou trabalhar em José. Porque Deus podia pegar ele do jeito que logo de cara, Potifar, estou bem, estou mandando em tudo, eu comando, só o meu mestre que está acima de mim, eu já estou com uma vida boa, tranquila e tudo, e não podia levar ele para frente? Podia ou não podia? Ele ia ser forma do mesmo jeito. Quando o Egito passasse algum problema lá, quando estava passando, olha, eu tenho um servo lá que ele é muito inteligente, indicado pelo próprio Potifar, mas ele precisou de ser tratado. Ele precisou de aprender, diga glória a Deus, para vencer
para vencer a carne, vencer aquele ódio, vencer aquela situação. Ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei a pessoa que é guiada pelo... eu tenho o Espírito Santo, tem, mas você não deixa Deus, o Espírito Santo dirigir. Por que tanta destruição, tanta contenda, tantos problemas que tem? Por que tanta divisão? Porque muitas vezes a obra de Deus não vai para frente? Porque pessoas que são de Deus, que não conseguem viver no Espírito, como Deus manda. Isso aqui é palavra de Deus. O apóstolo Paulo chegou e falou, mas eu queria arrancar logo de uma vez, porque no mundo natural, o que é uma maçã podre no meio das outras? O que faz? É ali por baixo, na frente a pessoa é uma beleza, eu amo, eu gosto, eu sirvo a Deus porque eu quero alma. Daqui a pouco apodrece tudo, faz um estrago violento. E o apóstolo, eu queria tirar, mas nós estamos vendo aqui, nós temos que ser tratados, ninguém quer tirar ninguém da igreja, mas olha a situação. Pessoas que vão criando problemas sérios, pessoas debaixo da lei da carne, da natureza humana, porque não dão lugar ao Espírito de Deus, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Pastor, uma prostituição, pessoas adulteram, e adultério. Porque a pessoa vai dando lugar à carne, ela não se deixa tratar por Deus. A palavra vem, fala, cuidado, você vai ser escravizado pelo pecado. Você quer viver no pecado, ele vai te escravizar, a pessoa acaba caindo. Por quê? Ela não abre o coração para as coisas de Deus. O coração dela continua pela natureza, pelas coisas erradas. Aí uma hora a mulher fala uma besteira, o marido faz uma coisa, não sei o que lá, aí a pessoa acaba fazendo coisa errada. Porque ela não está vivendo no Espírito, ela está vivendo na carne. A Bíblia diz, o homem com sabedoria, com entendimento, ele enche as casas de coisas deleitáveis, boas. A mulher sábia edifica a casa. Quantas pessoas estão destruindo seus lares? Pessoas de Deus. Essa é prostituição, é separação, é divisão. Por quê? Porque é carnal. A pessoa não deixa Deus trabalhar. Aí ele diz prostituição, olha só. Impureza, pessoa impura de mente, tudo é inclinado para a impureza, a pessoa nem vê, não está acontecendo nada, a pessoa já está sempre imaginando, a pessoa impura de palavra, de boca, a pessoa que só fala palavrão, tudo é na raiva, tudo é na ira, tudo é palavrão, é gesto, é atitude errada, pessoa impura, não deixa Deus limpar o coração. Impureza de mente, de palavra, sai tudo aqui. Mas eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Mas o que você está fazendo da tua vida? O que você fala quando abre a boca? Na hora que você é pisado pelos irmãos, na hora que você se sente injustiçado lá na casa do teu pai, da tua mãe, na hora que você tem um problema para enfrentar no teu casamento, quais são os limites que você tem? Impureza, malícia. Tem pessoas que estão destruindo pela própria malícia o que Deus dá. Deus deu, edificou, encheu a casa de coisas boas, abençoou, mesmo que a pessoa não tenha tudo, ela tem um lugar, tem uma pessoa para se amparar, está destruindo tudo, que é impureza, boca, não sabe lidar com as situações de uma forma boa, porque está sendo dirigido pela... não sou de Deus, é de Deus, mas é impureza. Não está deixando Deus fazer a obra. Ele diz aqui, lascívia, que é só coisa errada, só pensa malícia. Tudo é malícia. Olha o que Deus diz aqui, idolatrias, feitiçaria, inimizade, ninguém é amigo de ninguém, ninguém pode encostar, ninguém pode falar. Eu falo, se possível, você tem que ter paz com todos, até com o macumbeiro, com o feiticeiro, com o católico, com o evangélico, com o cristão, porque diante de Deus nós não somos aqui para julgar ninguém, você não pode fazer as mesmas coisas erradas. Mas fulano, eu nem quero saber porque usa droga, não quero nem saber porque bebe, não quero nem saber porque é sem vergonha. Mas peraí, não tem amizade com nada? Só se Deus tirar a gente desse mundo para você não se aproximar das pessoas. Porque eu vou ali é só nudez, que eu passo na rua é só nudez, porque não sei o que, onde eu olho só tem porcaria. Onde eu vejo, mas por que só tem porcaria? Porque você está no mundo. Deixa o mundo com a porcaria dele e siga a tua vida com Deus. Quantas pessoas estão destruindo casamento, estão destruindo vida peculiar, estão destruindo a família por causa dessas besteiras? Inimizade com tudo, porfia, discussão de palavra, começa uma discussão, em vez de falar, é assim, tá, a Bíblia diz, o homem de Deus não convém contender demais, porque quando você contende demais, você vai criando desgraça, você vai trazendo problema, você vai trazendo situação, a mulher que contende muito com o homem, contenciosa, ela vai mexendo, até que o homem perde a paciência, aí dá um sapo, falando, porque não sei o que, mas e o limite? O homem também é a mesma coisa, contende demais, contende, briga, porque quer se impor, sem entendimento, daqui a pouco cria uma situação terrível. Cadê o entendimento? Cadê a sabedoria? Porfia é isso, é discussão de palavras que não levam a nada. O apóstolo Paulo estava chateado, e a gente também se chateia com isso. Pessoas que são de Deus.
mas que querem discutir, tirar a limpo de todo jeito, porque eu tenho razão, porque eu sou, porque eu penso, porque eu sou de Deus, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí aquela discussão exagerada, daqui a pouco estão se estapeando. Daqui a pouco estão desejando que a pessoa saia da igreja. Daqui a pouco estão destruindo o casamento. Porfias é isso, é discussão de palavra, emulações, querer ser igual a outras pessoas, que as pessoas sejam igual a elas, ou querer ser igual a outra pessoa. Nós temos que imitar Jesus. Porque fulano de tal, olha, ciclano. Você conhece a vida do fulano, do ciclano? Você conhece o que está no coração das pessoas? Nós temos que imitar Jesus, diga glória a Deus. Um dia você gosta, meu pastor é um exemplo de homem. Aí um dia seu pastor cai, você vai cair também. O nosso exemplo é Jesus, diga glória a Deus, é a palavra. Emulação é você querer imitar pessoas, ser igualzinho às pessoas, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Vai conhecer o particular dessa pessoa. Que às vezes na igreja parece um santo de Deus, mas quando chega em casa, quando abre a boca é uma latrina. Só sai porcaria. Malícia, maldade. Não, emulação, você não tem que imitar ninguém não. Nós somos imitadores de Cristo, diga glória a Deus. Emulações, ele diz, iras. A pessoa só vive irado porque é ira, porque é carnal, a pessoa natural, só vive irado quando começa a lidar com uma situação difícil, quer acabar com tudo, quer destruir. Mas é ira, porque provocou a ira. Mas uma pessoa que é de Deus, se ela vive no Espírito, ela vive irada. Tem gente que vai direitinho nas coisas de Deus. Mas mexeu, pisou no calo, acabou. É ira, é raiva, a pessoa não volta atrás, a pessoa não pensa, porque agora eu vou embora, eu vou sair, vou pisar, não fez o que eu quero, mexeu comigo, mexeu com o meu entendimento, a ira, porque é ira, mas como é que uma pessoa de Deus, a palavra dela é o Espírito de Deus. A palavra de Deus é longanimidade, é saber lidar com as situações, com as intrigas, com os problemas, com as ofensas. A pessoa só fala ira. Porque eu estou irado, porque mexeu, por que Deus precisou de cuidar de José? Porque, na verdade, José, quando saiu da casa dele, quando ele foi injustiçado, ele devia estar arrebentado, com a vontade de se vingar, de fazer uma maldade, mas Deus já tinha preparado, era plano de Deus. E ele precisou lidar, e tem pessoas que não lidam com isso, a vida toda é ira, e está acabando com tudo, está acabando com o que está à volta, o que Deus deu, está acabando com as coisas boas, com aquilo que tem, porque é só ira, é raiva, tudo é briga, tudo é discussão, é ira, peleja, é só truculência, e bate, enquanto não sangra, enquanto não leva as coisas ao limite máximo, a pessoa não para. Como é que uma pessoa de Deus vive assim? Enquanto não arrebentar, em vez de passar por cima de uma multidão, viver como uma pessoa de Deus inatingível, porque o diabo sabe que a pessoa é fraca, ela não se esqueceu, ela não foi tratada, às vezes já trouxe esses problemas lá da casa do pai natural, na família, problemas que teve no passado que ela não se deixou curar por Deus, aí vive só de peleja. Está na igreja, em vez de servir a Deus, está na obra de Deus, está na sua casa, está no seu lar, em vez de ser um testemunho de fé, só peleja. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a Bíblia diz. Porque eu tenho um vizinho que é isso, porque tem fulano que eu não gosto, porque tem fulano, porque tem ciclano, porque lá na minha casa, porque é meu pai, porque eu fui injustiçado, agora qualquer coisa eu arrebento mesmo, porque eu já fui muito injustiçado, eu já passei. Você precisa ser tratado por Deus. Se a gente não for tratado, a nossa vida toda é trazer problema, é criar situações, nunca subir uma posição, sempre está jogando fora aquilo que Deus nos deu, porque a gente não sabe lidar com situações. E eles pelejam, dissensões, tudo é discussão, porque depois que estou irado, agora é só coisa errada, é só divisão, porque eu não quero nem saber, dissensão, que quer porque eu sou contra isso, eu não aceito aquilo, ora. Tem coisa que está fugindo muito ao seu controle, está mexendo muito com você. Primeiro, você está na carne. Primeiro, você está deixando de buscar a Deus, porque é Deus que tem que lidar com algumas situações. Diga glória a Deus. Eu vou massacrar uma pessoa porque ela não é do jeito que eu quero, porque não faz o que eu quero, porque comete erro, porque está na casa do pai fazendo coisas que não devia fazer. Eu vou destruir, eu vou querer, mas eu sou de Deus, eu não quero Deus, eu não quero a destruição de ninguém, agora eu sou de Deus. Tem o Espírito Santo, eu vou querer a destruição das pessoas? Não, a gente vai lidando, se a pessoa realmente não quiser, ela mesma que vai o quê? O próprio Deus, o Espírito Santo faz isso. Agora a pessoa vive na igreja só dissensão, heresia, porque a pessoa, ela não vive uma verdade. Faz um monte de coisas, a verdade que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Herege é aquele que vive o quê? Fazendo heresia, que segue mais a natureza da idolatria, da impiedade, do mundanismo. Heresia, aquilo que Deus não aceita.
Herese, olha o que a Bíblia diz. Inveja, mas tem inveja, tem. Levanta o irmãozinho lá, irmãozinho, agora você vai fazer isso. O outro, mas por que não é eu? Porque eu estou tanto tempo na igreja. Irmão, a obra de Deus, quem dirige? Você pode não entender, mas quem dirige é Deus. É porque fulano não sei o quê, atirou fulano, se pôs ciclano. Isso é inveja. Porque a pessoa que tem uma direção que Deus prepara, que ela se prepara, ela vai ser abençoada. Quantas pessoas você se levantam? Elas querem de tudo quanto é jeito fazer as coisas de Deus. Mas ela não se conforma, depois no fim acaba envergonhando, fazendo maldade. O que faz com a própria mão destrói, a Bíblia diz, porque não tem sabedoria para lidar com as coisas. Isso é inveja, inveja vai ter. Ah, mas eu estou fulano, mas deixa, o que tem a inveja? Segue o teu caminho. Ah, porque fulano está me invejando, ciclano está me invejando. Deixa, é normal, tem na casa do Pai. Tem em qualquer lugar, tem no seu trabalho, tem na sua casa particular, lá natural, tem na igreja, tá? É casa do Pai. Inveja, olha o que ele diz aqui, homicídio, pessoas que só pensam em destruir, que matam, que destroem. Olha o que diz homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ah, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas você está olhando o que está fazendo da tua vida? Você deixou Deus cuidar do teu coração? Porque às vezes você está muito tempo servindo a Deus, na casa de Deus, buscando a Deus, mas seu coração está cheio dessas coisas. Se apegando às coisas naturais, Deus te deu o Espírito Santo, porque todos nós que recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo para nos ajudar. Aí a gente só quer viver na carnalidade. Queremos servir a Deus na carnalidade. Aí, e ainda nos vangloriamos. Que nem Deus se vangloria quando uma pessoa cai, não sei se Ele quer que se arrependa, que busca o irmão que está perdido lá, aquele que se faz um irmão se arrepender, que se afastou, mas não quer pisar, porque vai para o inferno mesmo, vai bandear, vai cuidar da sua vida, vai não sei o quê, quem não quer servir a Deus, não quer obedecer, mas Deus está dizendo, na casa de Deus, a gente tem que se sobressair, é pelo Espírito, por coisas boas, não é por maldade, mas essas coisas vão acontecendo e a pessoa ainda diz, eu sou de Deus, bate no peito. Eu tenho o Espírito Santo, está acabando com tudo. Com a igreja, Deus coloca a pessoa numa posição, ela destrói com as próprias mãos, porque a ira é raiva, é briga, é inveja, é isso, porque quem manda, porque quem faz, e o Espírito Santo está lá dentro lutando para ajudar a pessoa, Deus trabalhando para ter se ela esquece do passado, dessas coisas erradas, que a pessoa já vem arrastando a vida toda, está acabando com a vida da pessoa, e ela não se deixa cuidar. José falou, Deus me fez esquecer. O Espírito de Deus está em nós para nos fazer esquecer do mundanismo. Mas na igreja está cheio de pessoas que são de Deus problemática. E nós temos que aprender a lidar com isso. Diga glória a Deus. Casa do Pai. Não é só pessoas 100%. Nenhum de nós somos 100%. Quando a gente acha que é 100%, nós já estamos pecando, na Bíblia diz, soberbo espiritual. Aí quando o irmãozinho erra, se o pastor ofendeu, se o pastor falou, se o irmão falou, se o irmão olhou torto, se o irmão não sei o quê, porque a pessoa está vivendo na carne. E o diabo sabe que ela é fácil e vai usando essas coisas para trazer dissensão, separação, divisão, impedir as coisas de Deus de ir para frente, porque isso, impedir a pessoa de ser útil, impedir a pessoa constrói, ganha 2 irmãos, daqui a pouco ela sai, arrasta 10, porque ela vai se tornando, porque ela vai se aproximando, daqui a pouco a família está na igreja, daqui a pouco ninguém está mais, tudo por quê? Porque a pessoa quer viver na carne, ela não segue a direção do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, diga glória a Deus. O que é amar? Eu amo a Deus. Você cumpre a palavra? Ou quando você está irado, ou quando você foi pisado, ou quando se sentiu injustiçado, você quer arrasar com tudo. Porque amor é a gente viver dentro da palavra, amar a Deus e amar o seu próximo. É não querer porque você quer ser destruído quando você erra. Você quer ser escorraçado da igreja se você cometeu. Tem gente que quer, porque não quer se arrepender. Não quer se arrepender é problema da pessoa. Não quer ser cuidada pela palavra. Chega uma hora que vai romper, mas ninguém quer. Amor é isso. Eu amo, porque não tem amor, porque tem que carregar no colo, tem que abraçar, tem que beijar. Amor é respeitar a palavra. O fruto do Espírito é respeitar. Não adianta você dizer que amar e está acabando com a tua vida, acabando com as pessoas, acabando com tudo que Deus te deu. Porque não respeita os limites da palavra. E tem que ter limite, diga glória a Deus. Cada um tem que saber o seu lugar no mundo espiritual. Seja na sua casa, seja na igreja, tem que ter limite. Filho, pai, mãe, marido, esposa, pastor, membro, obreiro, tudo tem que ter limite, está aqui na palavra, amém? Amor, amar a Deus, amor,
gozo. Ah, mas eu não tenho mais alegria, minha vida acabou, porque meu marido, porque meu esposo... Acabou nada. A alma que pecar, essa morrerá. Você tem que seguir a tua vida, diga glória a Deus. O homem, quando perde a mulher, que a mulher morre, ele não tem que viver? Ou ele vai se matar também? Ou vice-versa? A mulher, quando perde o marido, vai tirar a vida dele? Não, ela tem que continuar a vida. Passa uns dias, tem o luto, tristeza, uns casam de novo, outros não casam, segue a vida. Olha para o povo de Deus. Olha Abraão. Sara estava lá, um amor verdadeiro, puro. Morreu. Casou de novo, teve mais não sei quantos filhos. Vai ficar vivendo de tristeza a vida toda? Ah, porque fulano pisou em mim, porque fulano machucou, porque fulano falou, porque fulano não sei o quê. Peraí. Tem que ter alegria, diga glória a Deus. O povo de Deus tem que se levantar. Ter prazer no Senhor. Ah, mas por que isso? Porque aquilo, segue a vida, passou, vai embora. Diga, quem quiser destruir, fazer maldade, é problema de cada um. Fica firme na palavra. O que Paulo disse? Você tem uma pessoa que não aceita, que não quer viver com Deus, conviva com ela. Agora, se ela quiser te largar, deixa ela largar. Segue a tua vida com Deus. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, mas não perca a sua alegria. Não deixa a maldade entrar no teu coração. Diga glória a Deus. Eu sempre falo para os irmãos, cuidado, tem pessoas que saem da igreja chateada, brava com o pastor, porque às vezes, porque o pastor, bravo com o irmão, onde ele for, ele vai carregar isso com ele. Deus precisou tratar de José, cuidar do coração dele, porque a pessoa que tem mágoa, ressentimento, que deixa o seu lugar, que deixa as coisas de Deus, que se separa, que se insurge, para fazer o que bem entende, porque ela não está respeitando a Deus, porque esses problemas sempre existiram, diga glória a Deus. Cadê a alegria de servir a Deus? A salvação. Ah, porque nesse mundo sofre, nesse mundo, mas quem é que não enfrenta problema nesse mundo? Nós estamos no mundo, o mundo passareis por aflições de todas as formas, nós temos que deixar Deus preparar, é Deus que prepara o coração da gente. É Deus, se a gente não deixar, não adianta. Deus me fez, Deus trabalha, o Espírito de Deus, diga, dê lugar ao Espírito, tira essa maldade, você tem que ter alegria, paz, longanimidade, que é isso que a maior parte dos cristãos não tem. O que é longanimidade? É o que José precisou de aprender. Lidar com as ofensas, longanimidade é paciência. Ah, me pisou, me machucou. O que Deus falou? O que Jesus falou? Se você está sendo pisado, massacrado, injustiçado por amor de mim, se alegra, porque grande vai ser o seu galardão. Pastor, me injustiçou, eu vou embora da igreja. Pastor, me deu uma bronca, eu vou embora da igreja. E a pessoa vai passando. E Deus querendo cuidar, ela não abre o coração. Ah, porque eu não concordo com isso. Não. Mas o que pastor prega, não é a palavra? Cada um tem seu jeito de pregar, Deus usa. Olha, apóstolo Paulo, queria tirar todo mundo. A pessoa, eu chegar aqui, eu queria tirar todas essas pessoas que estão fazendo maldade, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo. Foi o que ele fazia, o que ele falava. Quando a pessoa adulterava lá em Coríntios, está lá, ele fazia se apresentar na frente da igreja e pedir perdão para todo mundo. Ou então vai embora. Não quer se arrepender? Vai para o mundo lá. Sofrimento, a dor vai vir, a desgraça. Aí se arrepender depois, vier e voltar e pedir, aí entra, senão vai embora. Já pensou? Olha as atitudes. Ah, mas isso não é amor, pastor. Mas o que Deus disse? Você vai apoiar a pessoa no erro a vida toda? Porque a pessoa não sabe lidar, não suporta nem as coisas certas. Olha, longanimidade é isso, você não pode querer destruir ninguém. Nós temos que seguir uma direção. Diga agora, não é maltratar ninguém, não é pisar em ninguém, mas tudo tem um preço. E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. Ah, porque me machucou, porque me ofendeu, porque falou uma coisa que eu não gostei, tem que ir até sair sangue, até ter morte, até destruir as coisas, até jogar a pessoa na desgraça, vingança. José teve que ser tratado por Deus, porque senão ele ia se vingar dos irmãos quando ele tivesse a oportunidade que teve. Deus mandou os irmãos para quê? Para trazer o povo de Deus, tudo era plano de Deus. Já pensou quando os irmãos de José chegam, se ele tivesse acabado com os irmãos dele? E o plano de Deus de livrar o povo de Deus da fome, da desgraça, da miséria, o próprio pai e a família? Ele ia arrasar com tudo. Ele teve que ser tratado. E quantas pessoas não estão arrasando com tudo? Porque não sabem lidar com os problemas do dia a dia. Me ofendeu, pisou em mim, me machucou, agora sim, vou orar para arrasar, para arrebentar. Ah, não quer servir a Deus? Mexeu com o ungido de Deus, vou arrebentar com essa pessoa, ela vai sair da igreja. Uma pessoa orar para outra sair da igreja e diz que está no plano de Deus? Não, a gente tem que fazer o que Deus manda, ser firme, saber lidar. Você vê que a pessoa está querendo te destruir, Deus já mostrou no teu coração, você sorria, ô fulano não sei o quê, ô ciclano você está bem, aquilo, se o diabo não sair da pessoa, ela mesmo vai ficando chateada, porque ela vai vendo que não tem poder sobre a tua vida.
Isso é saber lidar com as pessoas que são de Deus. Olhar, a pessoa está se mordendo por dentro, querendo arrasar, você dá um sorriso para a pessoa, chega feliz, cantando. Fulano, não suporto, não aguento fulano. Mas peraí, cadê o Espírito de Deus? Hoje eu vou para a igreja, a primeira coisa que aquela pessoa já está me esperando, parece que está me esperando aquela infeliz, para me afrontar, para fazer coisa para me encher a paciência. Acabou com o meu dia, acabou porque a pessoa vive na carne. A pessoa não tem vida espiritual, ela não sabe lidar com os problemas do dia a dia. Olha que longanimidade, benignidade, fazer o bem sempre. Diga glória a Deus. Se eu não posso fazer o bem, o mal eu não faço, porque eu sou de Deus. A minha natureza é a natureza do Espírito Santo. Benignidade. Olha o que ele diz. Bondade, ser bom, porque Deus é bom. Ah, mas não tem ninguém bom, mas você precisa de ser ruim? Porque não tem ninguém bom? Mas e o Deus? Não tem bom no mundo, mas uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela consegue ser boa, diga glória a Deus, fazer boas coisas. Olha o que diz, bondade, fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de... Ah, mas eu não ouço mais a palavra, porque o pastor prega para mim, não serve. A pessoa quando fala que a palavra de Deus não serve, porque está mexendo com ela, com o egoísmo dela, com a natureza errada. Porque ela já está predisposta a fazer maldade, ela não aceita a direção. Ela não deixa Deus cuidar do coração dela, essa é a verdade. Ah, porque não serve para mim o que o pastor percebe, uma pessoa que não conhece, que nem entende, aí se entrega na internet, se entrega em tudo quanto é lugar, daqui a pouco está fazendo coisa errada, está envergonhando as coisas de Deus, está seguindo a tudo quanto é, porque a Bíblia diz, o pastor ele tem que ter aprisco, ele tem que ter igreja, ele tem que ter lugar, segue a pessoas que lutam contra a obra de Deus, que falam mal das coisas de Deus, para se prevalecerem, porque você segue ele, e você seguindo essas pessoas que não têm aprisco, esses pastores sem igreja, você está dando dinheiro para eles, porque ele tem um monte de seguidores, e é tudo assim. E o povo de Deus está ali, porque não sabe lidar com o dia a dia, porque não sabe enfrentar, não sabe viver com fé, não quer mais ouvir a palavra de Deus, aí ouve lá a pessoa, o coração, a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus, seja boa, seja ruim, ela tem um propósito para nós, é nos curar, é sarar, é fazer a gente entender a verdadeira vontade de Deus. Diga, porque não adianta se eu não quiser, problema de cada um, quer seguir. Quer viver que nem cabrito, pulando para lá e para cá, que nem bode? Pula, porque você não deixa cuidar do teu coração. Mas isso não é fé. Fé é a gente dar ouvido à palavra e lutar contra aquilo que nos condena. Diga, glória a Deus, que ninguém vai condenar ninguém. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu queria pregar aqui só amor. Só amor, é porque eu te amo. Você é importante para Jesus, você vai ser, é uma bênção. Continua lá, um dia você vai se arrepender. Eu não sou aqui para fazer isso, eu estou aqui para pregar a palavra. Ela que faça o propósito dela. Como o apóstolo Paulo disse aqui. Mas olha o que diz fé, ouvir, mansidão. Diga, o que é mansidão? Essa é uma pessoa que te bate. Ah, porque Jesus falou que se bater numa cara, dá outra. Isso é as coisas do dia a dia. Não é você ser espancado por ninguém, pisar no teu pé, te dar murro na cara, te dar isso. Não. Isso não é mansidão que Deus fala, não. Mansidão é receber a palavra. É abrir o coração para Deus tratar da gente. Diga glória a Deus. Ser manso, tem pessoas que são rebeldes, ouviu a palavra, ela já se inquieta, lá dentro do coração dela já está se mordendo, porque está mexendo comigo, está falando de mim, está mexendo com o meu, é lógico que é para mexer com o eu, a Bíblia diz é para fazer você entender que o eu natural, a natureza humana, ela é má, ela vai te levar à perdição, vai te levar à destruição eterna. Mansidão é receber a palavra, está errado para mim, para você, para o missionário, para quem quer que seja nesse mundo. Ninguém está acima da palavra de Deus, diga glória a Deus. Receber a palavra com mansidão. Tem pessoas que quando a palavra bate, a pessoa já está remoendo. Hoje eu vou na igreja, parece que o pastor vai me acertar. Em vez de falar, peraí, eu estou vivendo assim, cheio de ira, de raiva, de contenda, não sei lidar com as coisas, qualquer coisa mexe comigo, eu vou ser massacrado por Satanás, eu vou orar a Deus, eu não posso ser assim. Eu tenho que ter fruto de uma pessoa espiritual. Mas eu tenho o Espírito Santo, mas eu vivo na carne. Só fazendo coisas que não deve, só destruindo, só querendo mal. É mansidão, é receber e orar. Diga glória a Deus. Estou cometendo um pecado, fiz uma coisa errada, ou vou ser chamado a atenção pela palavra de Deus, que ninguém pode me julgar, o pastor não está aqui, eu vou julgar. Agora é lógico, o pastor ele tem um dever na igreja. Mas a mansidão é saber receber. Está errado, está errado. Mas todo mundo pode errar. Pode.
mas todo mundo pode ser disciplinado. Pode ou não pode? Só que a disciplina ninguém aceita. Mansidão, temperança, ser temperado, diga glória a Deus. Equilibrado na vida. Tem pessoa que desequilibra. Ele falou, porque você está mas eu tenho o Espírito Santo, mas você só sempre quebrando, arrebentando, é só contrariedade, é só coisa loucura, é só exagero, tempero, diga glória a Deus. Você é uma pessoa equilibrada na vida. Aqueles exageros, aquelas loucuras. Não, a gente tem que ter tempero. É lógico que a gente não pode aceitar o que está errado, que mexe com a gente, que é ruim, mas a gente tem que ter tempero. Pode ser essa pessoa destemperada, sem limite, que tem que acontecer, tem que arrebentar, tem que quebrar, tem que... Você tem sabedoria de Deus. A sabedoria, ela edifica, ela não destrói. O entendimento enche de coisas deleitáveis, você destrói até o que Deus te deu, que é deleitar, por causa da sua falta de entendimento nas coisas de Deus. Porque Deus não deixa Deus cuidar do teu coração. Quer passar a vida toda trazendo aquilo que você arrastou lá do dia do teu nascimento, você tem que deixar para trás. Deixar de lado e continuar uma vida espiritual. Hoje você tem Deus. Você tem o Espírito, mas eu nasci assim, eu sou assim, porque é isso, porque eu já aprendi, porque eu já passei, porque já passei. José também tinha passado, mas ele teve que reaprender. Porque senão você não vai crescer no mundo espiritual. Quantas pessoas que começam a crescer, recebem cargos de confiança na igreja, e depois com as próprias mãos destrói. Por quê? Porque a carnalidade. A pessoa quer servir a Deus na carne. Ela não vive pelo Espírito. E aí essas dissensões, brigas, contenda, coração se machuca fácil, porque o diabo já sabe que a pessoa é fácil. Quando a pessoa está lá em cima, ele dá uma rasteira. É porque o pastor, é porque fulano, é porque ciclano, porque não tem amor. A pessoa fala de amor, mas ela mesmo tem amor, porque ela não respeita os limites da palavra, não respeita a Deus. É o amor natural, não é a natureza, é o Espírito. E ele disse bem claramente, fama, mansidão, temperança, diga glória a Deus, contra essas coisas não há lei. Amém? Aí você não tem punição de Deus contra essas coisas. Por que as pessoas elas sofrem problemas sérios? Por que elas se separam? Por que a obra de Deus nunca vai para frente? Porque são pessoas que não se deixam dirigir pelo Espírito Santo. E o apóstolo falou, olha, era melhor ter tirado logo, tirar logo, mas a gente não pode fazer isso, irmão. Porque a pessoa vai indo, daqui a pouco ela vai se encerrar, porque ela não foi tratada. Quantas pessoas hoje não estão dando fruto nenhum? Jesus falou, a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer. São pessoas carnais, que não se deixam dirigir pelo Espírito Santo. Aí entra essas brigas, contenda, inveja, aí a pessoa, para esse lado, a pessoa se bandeia fácil, é atingida facilmente. Mas como é que ela vai crescer no mundo espiritual? Como é que ela vai ter estrutura espiritual para entrar no céu, se ela não consegue lidar com essas coisas? Vamos voltar lá para Gênesis? José, ele teve que... Não, Gênesis não, vamos lá para Isaías. Por que as pessoas são tão fáceis com essas coisas, com essas mágoas, esses ressentimentos? Olha só, Isaías capítulo 52. Vou pegar 2 versículos aqui. Pessoas que são fáceis, porque elas não se deixam. José falou, olha, Deus me fez, elas querem fazer as coisas na carne, não deixam o Espírito Santo de Deus trabalhar, e a carne é tudo aquilo que a gente viu, é separação, é divisão, é ódio, é rancor, é inveja, é idolatria, é prostituição, é adultério, é tudo quanto é coisa ruim, é a carne, é a natureza humana. Elas não se deixam tratar por Deus. Olha as obras do Espírito Santo, que é muito difícil você ver na igreja hoje. O que mais tem destruído a obra de Deus? É essa insatisfação, pessoas rebeldes, tudo mexe com a pessoa. Coisa, uma pessoa de Deus, irmão, sair da igreja porque ela acha que o ar-condicionado está incomodando ela. Que demônio é esse que está na mente da pessoa, no coração dela? Porque o irmão, porque o pastor fala disso, fala de casamento, fala da falta de entendimento, de cuidado da vida, que a mulher edifica, o homem entendimento ele tem que suprir a casa, trazer coisas boas, mas a mulher acaba destruindo porque não tem sabedoria, os filhos não respeitam os pais, não querem... Mas peraí, que Espírito Santo é esse que está nesse povo? Aí, por isso que eu falei para você, Hitler mandou o exército dele morrer lá no meio do gelo e o povo foi por causa de um homem. As pessoas que são de Deus hoje não suportam nada. Tudo para elas é o fim do mundo. Não deixam nada, o egoísmo. Olha o que diz. Por que elas não deixam? Olha o que Deus fala, 52 aí. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza. Diga glória a Deus. Gente que quer continuar dormindo espiritualmente falando. O que é fortaleza?
A palavra de Deus, as revelações de Deus que a pessoa não deixa entrar no coração. Deus tem que nos livrar, diga glória a Deus. Deus tem que nos fazer, se a gente não abrir o coração, se vestir das vestes espirituais, nós não vamos conseguir. Naturalmente ninguém consegue, irmão. Tem pessoas que estão a vida toda, já há anos, 20 anos na igreja, o mesmo ódio, mesma ira, mesmo rancor, a mesma maldade, pessoas fáceis, pessoas que deixam o seu lugar, porque não se veste, olha, não entra diante de Deus, não deixa Deus fortalecer o coração. Veste da tua fortaleza, as revelações de Deus para você. Ó Sião, isso aqui é povo de Deus, não é povo do mundo não. Você tem que se vestir, você tem que deixar Deus trabalhar, diga glória a Deus. Da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas. O que Deus fala no seu coração? Que você não deixa entrar? José falou, olha, Deus me fez, você sozinho não vai fazer, se você não deixar a palavra de Deus entrar no teu coração, se você não vestir, não assumir uma posição verdadeira, saber quem você é de Deus, você não é do diabo, você não é do mal, você não foi chamado para destruir, você foi chamado para edificar, seja qual for a situação, diga glória a Deus. Mas enquanto você não se vestir da palavra de Deus, do Espírito Santo de verdade, você não vai conseguir, porque humanamente falando, ninguém vence a natureza. A natureza do homem é indomável, naturalmente falando. Mas quando ela se veste das coisas de Deus, no mundo espiritual, olha que diferença. Ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, povo de Deus, cidade santa, porque nós somos santos, diga glória a Deus. Para quê? Porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem mundo. Por que José falou, Deus me fez esquecer? Porque ele se vestiu, ele deixou Deus trabalhar com ele. E o ódio saiu do coração dele, senão ele tinha destruído os irmãos. Você acha que Jacó ia vir com o povo de Deus se ele maltratasse os irmãos deles? Se ele arrasasse com eles? Deus tinha um entendimento para eles verem a maldade que eles fizeram, porque até nisso ele foi usado, para mostrar para os irmãos a maldade, para eles também se arrependerem. Mas ele não destruiu ninguém, porque ele estava preparado. O incircunciso não entrou. Olha o que a Bíblia diz, por que a pessoa tudo entra? O diabo sabe que a pessoa é fácil. Ela não se deixa cuidar, ela não se veste, ela não se força em Deus, mas tem o Espírito. Lógico que tem todo o Filho de Deus. Quando aceitou Jesus, ele recebeu o poder. O que é poder? É o Espírito de Deus. Para se tornar um verdadeiro Filho de Deus, mas a pessoa vai desprezando a palavra, vai desprezando os ensinamentos de Deus, quer viver do mesmo jeito. Aí quando o incircunciso vem, aí entra, aí a boca da pessoa se torna uma perdição, coração cheio de mágoa, de ressentimento, de amargura. Tudo que vem entra, a palavra de Deus não entra, as revelações de Deus não entra, mas as coisas naturais vai entrando fácil. Tudo entra. Nunca mais que você se vestir, se você deixar Deus cuidar de você, porque se você quiser pela força, pela tua capacidade, esquecer lá do passado, dos problemas que você sofreu, das desgraças, das injustiças, você não vai conseguir, e hoje você não vai saber lidar. E não adianta, quantas pessoas estão lá em cima, daqui a pouco, bum! Eu estava olhando uma reportagem daquelas pessoas que estão na rua lá, passou 3 mendigos conversando, os 3 falaram de Jesus. Eu vou voltar para a casa do Pai. Uns cantando música cristã. Tudo por quê? Porque não deixa Deus trabalhar. Orgulho, soberba, a pessoa vai destruindo, chega num ponto daquele. Todas as pessoas que já conheceram, que tiveram a oportunidade, mas não se deixa cuidar por Deus, não se deixa sarar, e vão voltar para situações. E quantas pessoas estão assim? Porque tudo que entra, porque o pastor falou isso, porque o pastor mexeu, porque fulano na igreja, porque o ar, porque não sei o que lá. Uma pessoa de Deus viver nessa situação, porque fulano olhou feio, porque fulano me afrontou, porque não sei o que lá. Porque a pessoa não deixa Deus cuidar do coração, nem sabe quem ela está servindo. E vão se tornando um problema sério. Tudo que o diabo vem, toda essa maldade, nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. É imundícia, é pensamento ruim, é coração cheio de amargura, de tristeza. E o diabo vai entrando e devastando a pessoa. É aquela coisa errada. E o Espírito de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo, mas não dá lugar e o imundo vai entrando. O Espírito de Deus veio para nos ensinar, para nos ajudar, para testificar que nós somos filhos de Deus. Para nos ajudar naquilo que a gente não dá lugar. Aí o diabo vem, a pessoa nunca dá lugar ao Espírito Santo, das coisas de Deus, não deixa a palavra de Deus entrar no coração, aí aquelas coisas lá do passado, que ela viveu lá longe, estão sempre voltando à tona, porque ela não deixa Deus fazer ela esquecer.
Porque quem nos ajuda é a palavra. Como é que a gente cuida das pessoas? Porque o pastor cuida, não cuida, irmão. Quem cuida é a palavra. Jesus cuidava das pessoas com a palavra. Judas não quis a palavra, eu sempre falo, estava do lado de Jesus. E ele foi destruído. A pessoa não quer saber, não se veste, não abre o coração para as coisas de Deus, fica na igreja a vida toda com a cara para cima, ouve, continua fazendo a mesma coisa, porque eu sou, porque eu sei, porque é meu passado, porque é minha experiência de vida, porque não sei o que lá, porque eu já passei por isso na igreja, passou para crescer. José passou por todas aquelas coisas para ele crescer. Só que a pessoa não entende isso. Como é que Deus vai dar confiança? Vai fazer essa pessoa crescer se ela é uma pessoa que não se prepara? Não abre o coração, é uma pessoa fácil para o diabo. Tudo que o diabo quer faz na vida da pessoa. Aí fica porque eu tenho experiência de vida, porque eu já passei e não vou passar mais, porque não sei o quê, mas você sabe o plano de Deus na sua vida? Por que vive preso a essas coisas? Porque nunca consegue ir para frente, está sempre voltando, sempre voltando. Quando Deus põe lá, a pessoa, em vez de manter firme uma posição, porque ela é filho de Deus, ela vai fazer, ela está sempre voltando atrás, porque o coração dela não está preparado. Ela não deixa entrar. Aí o imundo vem, o incircunciso vem, e tudo vai acontecendo, e a pessoa vai se desgraçando, vai se destruindo, sem propósito na vida, acha que tem, porque na carne, a pessoa soberba, vaidosa, ela acha que a vida dela está sempre uma beleza. E o plano espiritual? Nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode pó, pó é coisa velha, a gente tem que deixar para trás, diga agora, sacudir. Jacó, olha, esse homem de Deus, mamão, José teve que sacudir o pó do ódio, do rancor, da tristeza, daquele sentimento de injustiça, de coisa ruim. Tem que sacudir, diga glória a Deus, coisa velha, eis que as coisas velhas passaram. Sacode o pó, ele diz aqui, ó, levanta, tem gente que nunca se levanta, irmão. Ah, mas a vida da pessoa está caindo. Mas por que não se levanta? Porque não deixa Deus fazer a obra. Porque caía do homem mesmo. Quantas pessoas adulteram e voltam a adulterar, faz mal e volta a fazer, e não tem lugar, não tem firmeza em nada na vida. Porque não se levanta, a pessoa quer servir a carne a vida toda. Levanta, assenta-te, amém? Confia em Deus, descansa no Senhor. Está ruim, deixa, Deus vai fazer ficar bom. Tem dias ruins na nossa vida também, mas tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tem dia que você vai ser injustiçado, você vai se sentir pisado, massacrado, mas Deus falou, tudo colabora. Olha, José, você está preso, você está vendo aí o sofrimento das pessoas, você está vendo as injustiças, está vendo muitas pessoas que nem fizeram nada para morrer, estão morrendo, como fez aquele padeiro, o cara não cometeu um crime de morte, foi morto. Ó, José, se ele aprender as injustiças, lidar. Você tem que se levantar, se assentar, saber esperar em Deus. Diga glória a Deus. Sentar, saber esperar no Senhor. Ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço. Tem que estar, nunca se solta, está sempre preso ao passado. É ressentimento, porque mexeu, porque falou, porque eu quero lá saber. Falou. A pessoa fala uma coisa que eu não gostei, eu respondo para ela e vou embora. Não, vou ter que... Enquanto não sair sangue, enquanto não arrebentar, enquanto não destruir, enquanto não estapear, enquanto não sofrer, enquanto não pagar. Ah, mas isso é coisa de Deus, irmão? Isso é coisa de um verdadeiro cristão? Levante, sai dessas coisas, das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Deus chamou para a liberdade, diga glória a Deus. Deus chamou a gente para ter liberdade, mas uma liberdade dirigida pelos limites da palavra. Amém? Agora nós vamos voltar lá para Gênesis. Você vê que José, ele teve que passar por isso. Deus teve que libertar ele. Ele não se libertou sozinho. Mas para isso ele enfrentou o irmão. Todo mundo fala, ô José, ô José. Olha o que José passou. Só não quer passar nada, não quer se esforçar, não deixa Deus trabalhar, fazer a obra, né? Como é que Deus, ele está sempre voltando atrás, não vai para frente. Os cristãos não estão indo para frente, irmão. Deus levanta, põe a pessoa daqui a pouco desaba tudo de novo. Por quê? Porque o coração da pessoa não foi tratado por Deus. Ela não se prepara, nunca se prepara para lidar com as situações da vida. Então, sempre na carnalidade. Olha o que diz a palavra de Deus, novamente.
Então lá no 51 nós vimos, né? E chamou José, o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Diga glória a Deus. A pessoa tem que saber lidar, esquecer, tirar mágoa, ressentimento, seja o que for. O trabalho que tem, os trabalhos do dia a dia que você tem na casa do pai, a situação que você enfrenta de injustiça, de dor, você tem que aprender a esquecer. Você não pode ser marcado por essas coisas. Aí depois sim, ó. Então primeiro foi isso. Quem quer Manassés aí? Todos os cristãos têm que passar por Manassés, irmão. Deus te tirou do mundo para isso, para você ser diferente. Aí depois que Manassés, olha o que aconteceu, né? E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ah, mas eu estou tão afligido, eu sou injustiçado, é o pastor, é o irmão, é o membro, é fulano, é mulher, é pai, é mãe. Saiba lidar, porque você vai crescer. Porque a pessoa que não aprende, não passa por Manassés, ela não chega a Efraim. Porque se ela chegar, o diabo derruba ela. E é o que tem feito com muitas pessoas, estão acabando com o casamento. Chega na igreja, começa a crescer um pouquinho, tem um cargo de liderança, tem um cargo, tem uma sua responsabilidade. Daqui a pouco o diabo derruba ela de novo, porque ela não passou por Manassés. O coração é cheio de mágoa, de ressentimento, de dor. Não esquece o passado, não esquece as coisas mundanas. Vive na carnalidade, o Espírito de Deus está ali, a pessoa não aceita. Aí ela não consegue crescer. Nem se estabilizar nunca na obra de Deus. Irmão, quantas pessoas que não conseguem? Porque quer viver na carne, não aceita a direção de Deus, o coração é magoado, qualquer coisa mexe com a pessoa, o diabo sabe, ele não quer que a pessoa dê fruto, se você não der fruto, você vai ser arrancado, você vai ser tirado, nunca tem uma posição firme em nada, fala de amor, mas não respeita os limites da palavra, a convivência que Deus ensina, e vamos orar, diga glória a Deus. Passar, irmão, todo mundo quer Manassés, né? Todo mundo quer Efraim, mas Manassés ninguém quer, né? Deixar Deus cuidar do coração, do espírito, vencer a carne, a natureza desse mundo, né? Ah, é impossível. Não, é impossível porque Deus da palavra a pessoa não se veste, continua fazendo as mesmas coisas erradas, não se apropria da palavra de Deus. É Deus que faz isso, amém? Quem cuida do nosso coração é Deus, irmão. Quem cuida da nossa vida espiritual é Deus. Se a gente não abrir o coração, não adianta. Nunca vamos chegar a Efraim. Efraim era o mais novo, não era mais novo? Mas quem é que Deus abençoou? Mais novo ou mais velho? Quem é que Jacó deu a bênção? Quando ele trocou as mãos lá. Abençoou Efraim. Mas Efraim, quem era o mais velho, os filhos de Jacó? Rubens. Ele era para ter a bênção de Efraim. Você vê falar muito de Rubens na Bíblia, mas de Efraim você vê. Efraim simboliza até Israel em muitas situações. Até o povo de Israel, Efraim, ele simboliza. Deus fala do povo de Israel como Efraim. E era o mais novo. Mas por quê? Porque ele não prostituiu. Rubens entrou no leito do pai. Na hora da bênção, Jacó falou: olha, porque Rubens subiu ao meu leito. Prostituiu com a minha esposa. Vamos orar a Deus, irmão? Maldade, né? Nós temos que viver, Efraim, mas nós temos que passar por Manassés. O que está acontecendo com a sua vida, irmão? Porque você nunca se firma, porque é rebelde o tempo todo nas coisas de Deus, porque Deus está sempre mexendo com você e você nunca se levanta. Vamos falar com Deus, irmão, em nome de Jesus, entra na presença de Deus, Senhor nosso Deus. Esse é aquele momento, Pai, que nós somos o Teu povo, Senhor, que queremos sacudir o pé, as coisas velhas, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo, Pai. Vem nos ajudar nesse momento, ajuda-nos, ó Pai, recebe a nossa vida hoje, porque as injustiças que nós sofremos em todos os âmbitos são muitas, as tristezas, traições, decepções, mas nós temos o Senhor, Pai, para nos ajudar, para nos fortalecer, porque é diante dessas coisas que nós enfrentamos no mundo que o Senhor nos prepara para a vida eterna, nos prepara para a bênção do Senhor, para nós não desprezarmos aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Prepara o nosso coração, livra nesse pó antigo, dessa velharia, do ódio, dos rancores, nos ajuda, meu Deus, a dar frutos verdadeiros, Pai, frutos que permaneçam para a vida eterna, encha-nos com a Tua presença, nós precisamos desse poder, para que o circuncis, o mal, meu Deus, não entre mais em nosso coração, não domine o nosso coração, para que as coisas da natureza desse mundo, da carne, Pai, não prevaleça contra nós nos dias difíceis da vida.
mas para isso nós precisamos do poder de Deus, para resistir nos dias maus e permanecermos firmes na Tua palavra, na Tua presença, aleluia. Oh, meu irmão, é hora de vocês se aproximando de Deus. Deus nos escolheu com um propósito de bênção. Por que muitos nunca conseguem, estão sempre diminuindo, não vão para frente? Porque não estão deixando Deus cuidar do coração, não estão deixando Deus trabalhar nas suas vidas. Deixa Deus trabalhar na sua vida agora. Oh, meu irmão, abre teu coração. Quantos filhos de Deus deixaram o seu lugar? Deixaram a casa de Deus por causa do orgulho, da soberba, dizendo, falando de amor, de cuidado, mas eles mesmos não souberam deixar Deus cuidar dos seus corações. Por isso que o diabo usou no escândalo, na maldade, para separar, para dividir. Fala com Deus, fala, meu irmão. Deus é bom, Deus nos faz coisas que não deve, Deus nos ajuda, aleluia. Só que nós temos que deixar, veste das vestes santas, aleluia, das vestes formosas, porque o incircunciso ele nunca vai desistir, o imundo nunca vai desistir, meu irmão, de tentar cercar. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala com Deus, o que está acontecendo? Por que você é tão rebelde, tão insatisfeito? Por que você está sempre amargurado, sempre revoltado? Se você continuar assim na casa de Deus, mais dia menos dia, você vai ser arrancado. Abre o teu coração para Deus. Cadê a alegria de estar diante do altar? Oh, aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias e glórias. Quem perde a alegria do altar é porque o mundanismo já entrou, a carne já está dominando, meu irmão. Quantas pessoas já estão dominadas pela carne? Oh, bendito seja. Dá glória a Deus, meu irmão. Hoje é dia de você receber o Espírito Santo, porque os dias que nós vivemos nesse mundo, eles são maus. A natureza humana, ela é má. E o incircunciso, o imundo que é Satanás, ele sabe disso. Nós precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo dominando. Chama pelo Espírito Santo, para ele anular essas obras da carne, da natureza, da lei natural. Chama pelo Espírito Santo, para você ser uma pessoa firme no propósito de Deus, aleluia. Nós temos que aprender a lidar com as adversidades, com as injustiças, com as maldades, com as traições. Ô meu irmão, nós somos povo de Deus, nós não podemos nos deter por causa dessas coisas. Deus disse que existiria, que teria na casa do Pai, na casa do teu Pai, na tua casa, pessoas que nunca aceitam a verdade, que nunca se deixam mudar, que vão fazer maldade, fazer destruição. Creia em Deus, meu irmão, confia no Senhor, abre o teu coração. Essa vida é passageira, confia no Senhor. Talvez muitas dessas coisas vai nos dar galardão. Às vezes tem coisas que nós enfrentamos nesse mundo que a gente não entende, que a gente pensa que é um mal, mas Deus tem que dirigir a nossa vida. Faça, serve a Deus, Ele vai dirigir. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes tem coisas que a gente não quer, que a gente não aceita, porque a gente acha que está errado, mas faz o que Deus manda, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te dar direção. Quantas vezes José não deve ter parado? Já sofri na minha casa, já sofri com meus irmãos, e eu continuo sofrendo agora. Eu estou aqui na casa desse homem, agora estou na prisão, estou na cadeia. Meu irmão, confia no Senhor, aleluia. Acredita em Deus. Deus quer cuidar do nosso coração. Deus quer nos preparar, porque nós somos um povo santo, aleluia. Fala na língua dos anjos. Deus nunca vai nos condenar, Deus quer nos absolver, Deus quer nos ajudar. Nunca é tarde, meu irmão. Enquanto nós estamos na casa de Deus, é possível, aleluia. É só abrir o coração para a palavra de Deus. O que está acontecendo? Qual é a sua fraqueza, o seu desespero, o seu medo? O que está dominando a sua vida, que te faz viver desse jeito, transtornado, exagerado, sem tempero, achando que tudo é ruim, que tudo não presta? Se Deus te deu coisas delectáveis, se Deus te deu coisas boas,
nunca assume nada, tudo é para o mal, tudo é para destruição. Ô meu irmão, fala com Deus, Deus está aqui para cuidar de você, de mim. Cuida, Deus, das tristezas, do desânimo, meu Deus. Olha para o nosso coração, naqueles dias que dá vontade de fazer como Davi falou, voar para bem longe, sumir, desistir, mas o Senhor não nos chamou para isso, aleluia. Dá alento ao teu povo, ajuda a igreja, Pai, a prevalecer nesses dias maus, nesses dias de tristeza, de dor. Olha para o teu povo, Pai, pessoas que enfrentam problemas sérios no dia a dia da vida, no relacionamento conjugal, com filho, com família, na igreja, e precisam do teu Espírito, e precisa do Espírito Santo, porque se for agir pela carne, meu Deus, pela maldade, pela natureza humana, tudo vai ser destruído, mas nós temos que agir pelo Espírito, aleluia. Não dê lugar à carne. A carne é peleja, é destruição, é separação, é divisão, é morte, é adultério, é tudo quanto é coisa ruim, mas o Espírito não, é amor, é paz, é união, é vida. Fala na língua dos anjos, deixa Deus te ajudar, deixa Deus lidar com essas coisas que você não sacode, que esse pó do passado, que esse pó do desespero, da tristeza, da dor, das injustiças, deixa Deus trabalhar com você, deixa Deus te dar Efraim, aleluia, deixa Deus colocar Manassés em seu coração, o esquecimento do passado, das dores, da maldade, para Deus te fazer crescer, para Deus te manter numa posição espiritual elevada. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Você tem o Espírito Santo, você recebeu Jesus, você passou pelo batismo, o Espírito de Deus está em você, mas se você continuar dando lugar à carne, Ele não vai poder nos ajudar. Dá lugar ao Espírito, para suas obras serem as obras do Espírito de Deus, aleluia. Oh, glórias e glórias. Porque parou, porque você deixou de orar. Deixa Deus trabalhar, enquanto você louva, glorifica, exalta a Deus, Deus vai trabalhando no seu coração, aleluia. Ele cuida de você, Ele abençoa, trabalha, Senhor, trabalha na vida da igreja, do teu povo, aleluia. Tira todo medo, todo temor, porque tem pessoas que estão se destruindo pelo medo, pelo temor. Ajude a se levantar, aleluia. Não deixe o ódio fazer o marido se vingar da esposa, não deixe as coisas do dia a dia, as injustiças, a iniquidade, meu Deus, entrar e destruir o amor. Quantas pessoas que já passaram por lutas, se separaram, meu Deus, e hoje estão na tua presença com uma nova vida. Ajude-os a entender, ajude a passar por cima dessa multidão de pecado, dessas injustiças, dessas palavras duras, Pai, para que possam ir adiante, alcançar Efraim e crescerem na tua presença, e crescerem no Espírito, e manter aquilo que o Senhor tem dado a eles, Pai, cada um deles, aleluia. Cante, louve ao Senhor, glorifica a Deus, meu irmão. Não deixa o diabo te derrubar, não deixa a lei da carne te derrubar. Você é de Deus, você tem que querer coisas boas, frutos do Espírito, aleluia. Esse é aquele que Deus
abençoa. Esse é aquele que chega a Efraim, aquele que vive em Manassés, ele chega a Efraim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.